convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez agora, no texto que iremos meditar, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 2. Iniciamos recentemente uma sequência aqui no livro de Ruth. Já foram 2 domingos trabalhando com o capítulo 1 e agora então vamos no capítulo 2. Apesar de estar aí até o verso 22, nós leremos até o verso de número 23. Ruth, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 23. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei do texto sagrado que se encontra em Ruth. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-lhe ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não te
não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse: com meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, e obrigado, Deus, pelo registro dela, pois nos traz princípios preciosos para a nossa vida. Que o Senhor fale ao nosso coração através do estudo dessa passagem, e que apesar de mim mesmo, o Senhor fale primeiramente ao meu coração, ao coração também dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que saiamos daqui edificados, segundo a ação do Teu Santo Espírito, com o coração, ó Deus, admoestado, exortado pela Tua palavra, para que vivamos de modo a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, nós começamos há 2 semanas, irmãos, uma sequência de estudos no livro aqui de Ruth. Você se lembra que Elimeleque, cujo nome significa meu Deus reina, acabou desprezando o Senhor, o governo do Senhor, e foi procurar refúgio na terra de Moabe, sob os deuses moabitas. E quando ele deixa o Senhor e procura refúgio nos outros deuses, a disciplina do Senhor, que já estava sobre Israel, em especial sobre Judá, também o alcança. Ele saíra da terra de Israel, de Judá, por conta que havia fome na terra. Mas ele mesmo ainda estava abastado, teve condições para viagem, teve condições de casar os filhos. E própria Noemi depois disse, quando retorna, que ela saiu abastada e retornou pobre. Veja, esse homem desprezou o governo, o cuidado, a proteção do Senhor, foi procurar refúgio lá nos deuses moabitas, e a disciplina de Deus então o alcança, ele morre, e morre também os seus 2 filhos. Noemi se vê desamparada, e ouve lá na terra de Moabe que Deus havia se lembrado do seu povo, dando pão. Então ela resolve restaurar a sua comunhão com Deus e resolve retornar para Israel. Lembre-se que naqueles dias, dependendo do lugar que você estava, a terra que você vivia, apontava para o Deus a quem você servia. Quando ela resolve voltar para Deus, então ela libera as suas noras, mas Ruth resolve seguir, acompanhar, estar junto com a sua sogra e assumir o Senhor, ou Deus de Israel, como seu Deus. Ela vai dizer naquela passagem icônica aqui do livro de Ruth, né? Quando ela diz no verso 17 do capítulo 1, ou antes até o verso 16: não me instes para que te deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nesse sentido, então, Noemi e Ruth voltam para Judá, voltam para Belém. E o texto no capítulo 1 termina que elas chegaram em Belém justamente no início da colheita, no princípio da cevada. Era o início do ano da colheita. Havia depois o período da colheita do trigo, e aí das outras 5 culturas que geralmente o povo de Israel cultivava. Mas veja, irmãos, essas 2 mulheres retornam, e o verso 19 vai dizer assim no capítulo 1: então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Irmãos, essas mulheres voltam humilhadas, empobrecidas, necessitadas, uma viúva e uma estrangeira. Mas o povo se compadece delas. E algo mais. As pessoas começam a falar a respeito delas. E aqui nós já podemos, de certa forma, chamar a sua atenção para um detalhe. Por mais desprezível que você pense ser, você não é. Mas mais desprezível que você pensa ser, as pessoas falam de você. Fabiano e Pedro vão mudar de cidade. Vão chegar em cidade nova. As pessoas vão falar: quem são esses? Vão perguntar. E vão começar a mencionar e falar umas para as outras quem é, o que fez, o que deixa de fazer. E assim aconteceu também com Noemi e Ruth. Se você se lembra da leitura que fizemos, quando Boaz vai falar com ela, ele diz assim, lá no verso 11. Dá uma olhadinha aí, mantenha a sua Bíblia aberta, como de costume que a gente faz. Dá uma olhadinha aí então no verso 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Começa dizendo: bem me contaram. E é dessa forma que eu quero chamar a sua atenção para o início do nosso sermão. A nossa fama, irmão, sempre nos precede. Sempre terá alguém que vai contar alguma coisa sobre você. E os nossos atos também nos descrevem. Vão me contar tudo quanto você fez a tua sogra, depois que você perdeu o seu marido. E contar que você inclusive deixou seu pai, sua mãe, a terra que você nasceu, para estar aqui com a sua sogra, apoiando, vindo buscar refúgio debaixo das asas do Senhor de Israel. E que esse Senhor de Israel te abençoe. A nossa fama nos precede. E os nossos atos nos descrevem. Como você age, como você lida com as coisas, como você responde a cada situação da vida, como você lida, como o caso aqui da morte de um ente querido, na verdade de dois, né, do sogro e do próprio marido, com a mudança, com a nova realidade social. Elas eram abastadas e agora chegam pobres. Lembra que Noemi disse para as mulheres da cidade: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. E o verso 21 diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Como você lida com as situações, irmãos, vai descrever aquilo que você é. É justamente nos momentos de dificuldades, quando você perde alguém, você perde alguma coisa, quando há uma mudança grandiosa na sua vida, no contexto familiar, no contexto de trabalho, no contexto da saúde, é que nós vamos ver de fato do que você é feito. É que nós veremos de fato quem você é. Porque quando está tudo bem, quando as coisas estão dando tudo certo, quando não há nenhum problema na família, quando o emprego está suprindo, quando a saúde está em dia, é fácil até esboçar uma gratidão, uma fidelidade, uma postura de prática de justiça, de amor, da misericórdia e de comunhão com o Senhor. Mas é quando a dificuldade bate à nossa porta que nós demonstramos quem de fato somos. No caso de Ruth, nós vimos isso.
Não importa por onde você for, sempre haverá alguém que trará informações sobre a sua vida, e sempre haverá alguém de olho no modo como você age. O autor aos Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem, né? Das testemunhas que passaram e que as pessoas estão observando o que elas viveram e estão observando aquilo que nós fazemos também. Todo mundo está de olho. O vizinho aí diz que é crente. Mas você viu o desespero dele diante dessa situação? Você viu a maneira que ele lidou com o cônjuge diante daquela outra situação? Está todo mundo de olho. Me contaram. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que as pessoas têm contado a respeito de você? Principalmente quando você passa por uma situação diversa, perdeu alguém querido, teve uma mudança drástica de emprego, da sua realidade financeira. O que as pessoas têm contado? Boaz vai dizer: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste pai, mãe, terra que nasceste, para vir para cá. Qual tem sido a tua fama? E principalmente, como têm sido os teus atos? Como eu já disse, segundo o verso 11, Boaz vai dizer: bem me contaram tudo quanto fizeste. E quando nós olhamos para Ruth, irmãos, nós vemos algumas características que eu coloco aqui como maravilhosas. Características que deveriam ser vistas em todas as mulheres cristãs. Só vou pontuar aqui, porque esse não é o foco do meu sermão. Mas eu não poderia deixar de passar em branco a respeito dessas características que nós vimos no capítulo 2, que fala a respeito de Ruth. A primeira que eu quero chamar a sua atenção está antes até do capítulo 2, no verso 16 e 17 que lemos, da lealdade dela para com a sua sogra. Não seja outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é uma característica fantástica. É aquilo que nós fazemos no casamento, no voto, que a maioria de nós talvez fez. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança, uma tempestade. Pelo menos isso está na essência. Pastor, esse voto eu não fiz, mas está na essência dos votos matrimoniais. E o que se espera quando se faz esse tipo de voto nada mais é do que ser leais. É lealdade. Isso nós vemos na essência de Deus. Uma outra característica que eu quero chamar a sua atenção é a submissão. No capítulo 2, o verso 2, ela vai dizer para a sua sogra: deixe-me ir ao campo. Ela pede permissão. E a sua sogra no verso 3 vai dizer: vai, filha, ou minha filha. Isso demonstra a sua submissão à sogra, a sua postura de honrar. Coisas que o apóstolo Paulo diz que nos nossos dias é algo difícil, porque os nossos dias serão tempos difíceis, porque os homens serão desobedientes aos pais. Ninguém mais honra os mais velhos. Essa postura de submissão é falha. O verso 7 ainda vai dizer, quando ela chega para os segadores, para os servos de Boaz, ela diz: deixai-me rebuscar as espigas e ajuntá-las após os segadores. Nós sabemos que pela lei de Moisés, a viúva, o órfão, o estrangeiro tinha o direito de rebuscar os milhos.
rebuscar a colheita. O que significava isso? Os servos do determinado proprietário vinham fazer a colheita e eles iam colhendo. Sempre ficava alguma coisa para trás. Sempre ficava algum grão para trás. E aí os órfãos, as viúvas, os estrangeiros tinham a permissão dada por Deus de entrar no campo que já havia sido colhido e rebuscar, ou seja, procurar novamente os grãos que porventura não foram colhidos. Ela não precisava da permissão de ninguém, justamente porque o próprio Deus já havia determinado, mas ela pede. Eu posso? Deixe-me rebuscar. Isso mostra uma postura de submissão. Além disso, nós vemos uma outra característica em Ruth. Ela era operosa, ela era trabalhadeira. Verso 7, a parte B, vai dizer assim, o servo falando a Boaz: assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. E depois, no verso 15, você vai encontrar que logo após ela comer algumas coisas, e ela guarda um pouquinho daquilo que foi dado para almoçar, levantando-se ela para rebuscar. O texto indica que foi uma postura dela. É engraçado que muitas vezes lá no contexto lá do mutirão, cadê o Pedro? É Pedro? Quando o Gesiel não está lá, é mais fácil a gente tirar 10, 15 minutinhos de descanso, né? Mas quando o Gesiel está no mutirão, ele come mais rápido que todo mundo, deu Roberto, né? A gente está no meio da marmita, ele já terminou, e já levanta e vai começar a trabalhar. Não dá tempo nem de descer. E agora que o Gesiel não foi essa semana aí, nós dá uma esticadinha lá de uns 15 minutos, né, Pedro? Mas era essa postura, irmãos, de operosidade. Ninguém mandou o Ruth, Ruth, pode voltar a rebuscar. Ela termina de comer, guarda um pouco daquilo que foi oferecido e já volta a buscar mais e mais grãos. Verso 17 ainda diz: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, desde a manhã até a tarde. Aí você fala assim, pronto, rebuscou, foi embora para casa, é isso? Não, veja que continua o verso 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, ponto e vírgula. O que mais que ela fez? Debulhou o que apanhar. Sabe o que é debulhar o que apanhou? Tirar da casca. Pegou a cevada e ainda foi lá tirar os grãos daquilo que ela apanhou. Ela começou a rebuscar de manhã, foi até a tarde, terminou de rebuscar, já era tarde, mas ela ainda foi debulhar. Trabalhadeira ou não? Feroz ou não? E além de tudo isso, diz ainda o verso, final do verso 17, e foi quase um efa de cevada. Nós vamos ver isso depois, mas é aproximadamente 18 quilos. Em um dia. É uma bela boa produção. Nós não temos a noção disso. Porque você vai no supermercado e já compra lá a farinha prontinha. Mas eu vi as mulheres fazendo isso no Senegal. Plantando sorgo, colhendo desde a manhã, e aí pegando aqueles ramos, batendo em varões, para que o grão caísse, e depois, além disso, recolhendo os grãos, pondo no pilão, com o bebê nas costas, e ainda pilando a farinha. Eu não aguentaria um dia o serviço que aquelas mulheres fazem. E foi justamente isso que Ruth fez. Hoje muitas vezes você chega para os seus filhos, adolescentes, crianças, adolescentes, e pede para arrumar o quarto. Parece ser o fim do mundo.
Ruth tinha essa característica. Ela era operosa. O que mais? Humildade. O verso 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? O pai tinha permitido ela colher, ela, para demonstrar humildade, se inclina com o rosto em terra. Verso 13. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu. Me chama de Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Hoje em dia as pessoas não chamam nem os mais velhos de Senhor. A geração substituiu a humildade, a honra, para tio. Oi, tio, eu sou irmão do seu pai, da sua mãe, por acaso? Vai ser seu tio? O cara nem te conhece. Ô tio, posso não sei o quê? Ô tio, assim que funciona hoje, todo mundo é tio. Na minha época era senhor ou senhora. Quando uma geração perde a humildade, irmãos, e tenta igualar todo mundo, ela despreza a honra. Quando ela despreza a honra, essa geração, ela certamente não estenderá a mão para socorrer os mais velhos. E é por isso que nós vemos uma situação tão terrível no nosso contexto social, onde as pessoas idosas praticamente sofrem simplesmente por serem idosas. Tem que ter uma lei para que eles possam ter algum privilégio para passar na frente da fila, porque se não tiver lei, vai morrer lá no fim. Não é assim, pessoal? Mas Ruth tinha essa característica de ser humilde. O verso 14 ainda vai dizer: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. E ela foi e sentou perto do chefe. Foi isso? Não, veja o que diz o verso. Ela se assentou ao lado dos servos, dos segadores. Humildade. Esperou que ele lhe desse os grãos. Come, se farta e guarda um pouco. Você vai ver que depois, quando ela chega no final do dia na casa da sua sogra, ela tira daquilo que ainda ela guardou, do que sobrejou, e deu para sua sogra. Veja o que diz aí, verso 18. Tomou aquilo que ela produziu, veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ela almoçou, guardou um pouquinho dos grãos que recebeu tostado, e falou: isso aqui é para minha sogra. Ela sabia que a sogra ficou o dia inteiro em casa sem nada para comer. Elas estavam passando necessidades, é assim que o texto nos apresenta. Parti de idosa, voltei pobre. Características maravilhosas dessa mulher. Abnegada, que é o verso 18 que eu acabei de citar. Ela podia ter comido tudo. Afinal de contas, trabalhou o dia inteiro. Mas ela guardou um pouquinho para a sogra. Brincando com vocês, e meu Deus do céu, quem guardaria alguma coisa para a sogra? Só Ruth. Por conta dessas características maravilhosas da vida. Características que deveriam ser alvo para todos nós, em especial para as mulheres. Caminhando um pouquinho, irmãos, concomitantemente com toda essa postura de Ruth, o seu modo de ser, as características que eu mencionei, nós vemos Deus e a providência de Deus atuando na vida daqueles que Ele tem um propósito e de que lhe buscam como refúgio. Quando eles, Noemi e Ruth, vieram para Israel, para Belém,
Elas vieram buscar refúgio sob as asas do Senhor de Israel. E assim que o verso 12 vai dizer: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Agora, por que eu falo que essas características de Ruth que nós mencionamos fez toda a diferença associada à providência de Deus? Porque é assim que Deus age, irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus não vai te dar aquilo que você não tem condições de manter. Se você não tem responsabilidade, não espere que Deus te dê um emprego responsável. Se você não tem humildade, não espere que Deus te conceda-lhe honra. Se você não tem respeito, não espere ser honrado. Deus age de um modo poderoso na vida de Ruth, porque ela tinha as características necessárias para receber os benefícios que Deus tinha para ela. E aí nós nos deparamos com uma expressão que passa quase desapercebida no texto, mas é fundamental para entendermos aquilo que Deus quer ensinar aqui. A expressão está no verso 3. Depois que ela pede permissão para trabalhar, a sogra disse para ela ir. O verso 3 diz: ela se foi e chegou a um campo e apanhava após os segadores por casualidade. Entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Eu pus causalidade, está errado, é casualidade. Ok? O que é casualidade? Algo casual, algo que aconteceu por um acaso. É assim que o autor escreve. Mas essa expressão, na verdade, aponta para a providência de Deus. Porque como nós vimos no início do nosso culto, nosso Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. É o Deus supremo, excelso, que não é pego de surpresa, e que nada, absolutamente nada acontece por um acaso. A palavra nem me chegou à boca e Deus já sabe dela toda. Deus está em todos os lugares. Deus me conheceu quando ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe. Todos os meus dias já estavam contados e determinados pelo Senhor. Então esse acaso não existe, mas sim uma direção, uma providência, uma causa de Deus. Uma causa maior, que é o cumprimento da promessa, da vontade, da soberania do nosso Senhor. Lembre-se, Noemi e Ruth voltaram para Belém de Judá. E como eu já disse, isso significava buscar refúgio no Senhor, Deus de Israel. Significava confiar na provisão e na bondade do próprio Deus. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para tratarmos um pouquinho sobre as recompensas por buscar refúgio no Senhor, Deus de Israel. Só que tais recompensas que veremos aqui só foram dadas por Deus a Ruth e a Noemi por conta das características que elas possuíam, em especial Ruth. E casualidade não existe, porque tudo está debaixo da recompensa, da provisão, da providência do nosso Deus. A primeira recompensa que nós podemos chamar a atenção, que quando Deus está dirigindo a nossa história, é o acolhimento dos homens de bem. Nós vemos na história de
Noemi e Ruth, quando elas voltam para Israel, voltam para estar debaixo das asas do Deus de Israel, toda a cidade se comove. O capítulo 1 diz isso. Toda a cidade se comoveu por causa delas. Nós vemos além disso, irmãos, que o próprio Boaz e os segadores se comovem com a história de Ruth e lhe permite rebuscar o campo. Boaz, inclusive, tem uma postura extremamente benéfica para com Ruth, justamente porque conhece a sua fama e conhece as suas atitudes. Quando você tem as características que glorificam a Deus, e busca refúgio no Senhor e confia no Senhor, Deus te conduz a ser acolhido por pessoas do bem, por pessoas que estarão dispostas a estender a mão para te ajudar, por pessoas que serão instrumentos na mão de Deus para abrir portas para você ter o grão necessário para o suprimento da sua vida. Mas você precisa ter as características corretas e buscar o amparo no Deus correto. Se você não tem as características, Deus não vai te dar aquilo que você não pode manter. Mas se você tem as características corretas e busca refúgio sob as asas do Deus de Israel, Ele vai direcionar a sua vida, de modo que você vai chegar no começo da colheita, de modo que Ele vai mover o coração das pessoas para ter compaixão de ti, de modo que a tua fama vai chegar ao ouvido daqueles que têm poder para te abençoar, e as coisas começarão a fazer diferença. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente e falar sobre algumas características do próprio Boaz, para ficar claro que era um acolhimento de um homem de bem. O verso 4 mostra que ele era um homem crente. Eis que Boaz veio de Belém, saiu da cidade, foi até o campo, e disse aos segadores: Shalom, a paz seja convosco. Isso mostra que ele tinha um temor ao Senhor. E os segadores respondem: que o Senhor te abençoe. Além de ser um homem crente, ele era um homem atento. Outra característica dele, verso 6, ou verso 5, né? Quem é esta moça? Aí o verso 6 responde: é a Moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Outra característica que vemos, ele era um homem generoso. Verso 8: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe os que meus servos tiraram. Veja a generosidade dele. Verso 14 ainda demonstra isso mais, convidando ela para se achegar e almoçar com eles. E aí no verso 15, vemos ele dando ordem aos seus servos para deixá-la colher sem censurá-la e para tirar dos molhos algumas espigas. Ele chega para o servo e fala assim: aquilo que você colheu um pouquinho, você já colheu, mas você joga um pouquinho dos grãos que você já separou para que ela tenha o que colher. Generosidade. Mas isso só acontece, irmãos, eu quero te lembrar, porque Ruth possuía as características corretas e foi buscar refúgio sobre o Deus correto, ou o Deus de Israel. Quando você possui as características corretas e busca refúgio no Deus de Israel, Ele te conduz a ser acolhido por homens ou por pessoas de bem. Nós vemos que ele era humilde. Verso 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui. Veja, ela era uma estrangeira, estava lá rebuscando o seu campo, mas ele a chama. E mais,
E ele, vai dizer no verso, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu e se fartou. Veja que ele tem, além dessa generosidade, a humildade de convidar o servo estrangeiro a sentar com ele para o almoço. Tem crente que não faz isso, que não tem essa humildade. Está ali um pouquinho, uma posiçãozinha um pouquinho melhor que os outros, já não se mistura. Boaz chama os segadores para comer junto dele, compartilha do alimento com a estrangeira e come junto deles, demonstrando que era um homem de bem. Vamos caminhar, irmãos. A segunda recompensa daqueles que têm a característica correta e buscam refúgio no Deus correto, como o Deus de Israel, é o suprimento das necessidades básicas ou das necessidades primárias. Deus vai suprir as suas necessidades básicas. Versos 7, 9, 14 a 16 e 18 vão enfatizar que ela rebuscou os grãos, que ela ajuntou, que ela debulhou, e foram quase, uma quantidade fantástica. Vemos que Boaz chega para ela e diz: olha, se você precisar de água, bebe lá que os meus servos tiraram. Se você precisar de comida, venha comer daqui que eu separei para você. E a provisão pode rebuscar os grãos. Fique atenta para você pegar tudo aquilo que porventura eles deixaram para trás. Água, comida, provisão primárias, mas que apontam no texto que aqueles que possuem as características corretas e buscam Deus correto, terão o próprio Deus como recompensa, o suprimento dessas necessidades primárias. O Senhor nos promete, irmãos. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: olha, não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou beber. Olhai para as aves, olhai para os lírios. Da mesma forma que eu cuido, eu sustento, eu providencio, eu vou cuidar, sustentar e providenciar aquilo que você precisa. Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, mas eu posso dizer que eu já tive experiência nesse sentido. De que o Senhor muitas vezes providenciou aquilo que eu precisava, quando em algum momento da minha vida eu não tinha de onde tirar. Vi Deus fazendo isso na vida de muitas pessoas. Mas pessoas que têm as características corretas e que buscam refúgio no Deus correto. Terceira recompensa, irmãos: bem-aventurança no fruto do trabalho. Deus vai abençoar as obras das tuas mãos. Agora, para que Deus abençoe as obras das tuas mãos, você precisa trabalhar. E é por isso que nós vemos que ela tinha a característica de ser uma mulher trabalhadeira, operosa, desde manhã até a tarde. Terminou a tarde, ela foi debulhar. Uma mulher incansável, que são as mesmas características que você vai observar depois lá em Provérbios capítulo 31 sobre a mulher virtuosa, e que Deus a abençoa, que Deus direciona, que Deus gera prosperidade, inclusive dando a ela condições de comprar propriedades, investir em comércio e fazer grandes coisas, quando você dá uma olhada lá em Provérbios 31. Irmãos, quando nós buscamos refúgio no Senhor com as características corretas, Ele traz bem-aventurança no fruto do nosso trabalho. Isso fica demonstrado aqui no texto, no verso 17, quando apresenta o resultado da obra dela. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanharam, e foi quase um efa de cevada. Como eu havia mencionado, isso chega aproximadamente a 18 quilos de grãos. Talvez alguns de nós teremos dificuldade para carregar toda essa produtividade no dia. Só para você ter uma ideia da questão do peso, você já colocou um galão de água no bebedouro lá em casa? Na sua casa? Aquele galão de 20 litros? Mais ou menos 20 quilos. Só para você ter uma ideia. Eu não dou conta, né? Eu tenho que chamar o
moço que entrega água que põe lá o galão, porque nós não damos conta de virar. Imagina essa mulher, trabalhou o dia inteiro. E não é um trabalho, irmãos, contínuo. Uma carreira de grãos plantados, era simplesmente ir recolhendo. É rebuscar. Rebuscar significa que você vai andar, às vezes, metros e metros e metros, para tirar um molho de grão. Porque os segadores já passaram recolhendo tudo. Você só vai pegar aquilo que foi ficando para trás. Não é um trabalho simples, essa carreira é sua, pode pegar o que você quiser. É um trabalho de ir atrás de todas as carreiras que todos os segadores passaram, procurando o que porventura eles deixaram para trás. E essa mulher trabalhou o dia inteiro. Debulhou quase 18 quilos. E voltou para trás, ou voltou para casa. Com o fruto do seu trabalho. Porque Deus abençoa as obras das nossas mãos. Agora, Deus abençoa as obras das tuas mãos, irmãos. Ele não vai te dar aquilo que você não tem como manter. Se você não é trabalhador, você não vai ter fruto do seu trabalho. Você pode até sobreviver pela graça comum do Senhor, vivendo aí do cuidado, da benevolência das pessoas, mas você nunca vai ter verdadeira bem-aventurança no fruto do seu trabalho se você não tiver como característica ser trabalhador, não ter medo do trabalho. Mesmo que o trabalho seja difícil, que era rebuscar os campos. Mas ela tinha a característica correta e buscou refúgio no Deus correto. Logo recebe como recompensa a bem-aventurança do seu trabalho. A quarta recompensa que eu quero chamar a sua atenção, última, é a segurança e a provisão para as questões futuras. Deus não vai simplesmente suprir a sua necessidade primária, Deus não vai simplesmente abençoar as obras das tuas mãos agora, aqui e agora, mas Deus ainda vai providenciar a segurança necessária para as questões futuras. Foi isso que aconteceu e que está registrado aqui. O verso 20 diz, em comparação com o verso 3, né? Por casualidade ela entrou na terra de Boaz, e Boaz era justamente parente chegado de Noemi, e um daqueles que podia ser o seu resgatador. Dentro da cultura dos povos antigos, quando o marido morria, o parente próximo tinha a obrigação de resgatar aquela família, e dependendo da situação da viúva, até mesmo se casar com a viúva para suscitar dela descendência. Essa era a lei, justamente para que essa mulher não ficasse viúva e desamparada. E tem gente que diz que a Bíblia ainda é machista, e que a Bíblia não se preocupa com o pobre, ou com a viúva, ou com o estrangeiro. Deus, inclusive, havia estabelecido todo um sistema de proteção para que as mulheres não ficassem desamparadas. E quando ela, por, entre aspas, casualidade, entra na terra de Boaz, ela entra justamente na terra daquele que seria o seu futuro marido. Deus assegurando uma provisão, uma segurança para as questões futuras. O que mais? Verso 21. O próprio Boaz diz para ela: ficarás até que acabem toda a cega que tem. Ela não foi trabalhar apenas um dia, mas ele providenciou todo o período da colheita. E o texto ainda vai dizer, lá no verso 23, que ela ficou até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Isso nós estamos falando de pelo menos meses. Pelo menos em 3 meses de colheita. É Deus trazendo provisão e segurança para as questões futuras. E além da questão da colheita, obviamente a questão do casamento, né? De ser resgatada, de ser amparada, e que traria suprimento tanto para ela como para Noemi para o resto da vida.
porque havia ali agora alguém para sustentá-la, alguém que tinha as características que também apontavam para o temor do Senhor e que estava buscando o refúgio do Senhor. E aí então as coisas iam entrar no eixo. E Deus estaria providenciando um futuro seguro para essas mulheres. E não só para essas mulheres, irmãos. Para você e para mim. Sabe por quê? Porque Ruth entrou na genealogia de onde sairia o Messias, Jesus Cristo. Ela é mãe de Obed, pai de Jessé, que é pai de Davi. Da onde sai a linhagem, onde culmina o nascimento de Jesus Cristo. O cuidado de Deus sobre essa mulher e as características dessa mulher, quando busca refúgio no Deus correto, no Deus de Israel, gerou provisão e segurança para a vida dela, e gerou segurança e provisão para a minha vida e para a sua vida. Porque através dessa história linda, o Senhor preservou uma genealogia de onde saiu Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, nascido de mulher, para pagar pelos teus e pelos meus pecados, e nos garantindo a maior segurança e a maior provisão para toda a eternidade. Concluindo, Deus não desampara aqueles que vêm buscar refúgio nele. Enquanto Noemi estava longe de Deus, lhe faltava esperança e tudo que tinha foi subtraído. Quando ela e sua nora Ruth decidiram buscar refúgio sob as asas do Senhor, Deus de Israel, elas começaram a colher as recompensas e desfrutar da providência de Deus. A Bíblia apresenta, irmãos, que o Senhor, como um Deus abençoador daqueles que se achegam a Ele, com humildade e temor, ou seja, com as características corretas, será abençoado. Sabemos que Ele deseja que andemos em obediência, que a nossa vida deve glorificá-lo e exaltá-lo mesmo diante das situações adversas. Que nossas atitudes, quando glorificam a Deus, geram recompensas não da casualidade, mas sim da providência de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, diz o texto de Tiago. Pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus, e certamente Ele fará maravilhas. Amém?